Nós estamos no começo ainda de uma nova série chamada Ninguém Manda em Mim, os 10 mandamentos na ótica de Jesus. Uma vez eu estava estudando marketing e o cara falava assim, não escolhe, quando você for escolher tópicos, escolhe 3, 4 para ser fácil de aprender. E aí ele falava, porque eu conheço os cristãos e quase nenhum sabe os 10 mandamentos na ordem de cor. Então 10 é muita coisa para decorar. Não sei se você sabe os 10 mandamentos assim, mas na hora que ele falou, eu falei, eu acho que eu também não consigo nomear rapidinho assim todos. Eu sei qual que está, qual que não está. Mas... Você sabia que um amigo foi tirar o visto americano. Chegou lá na hora do visto e começou a olhar os documentos e falou assim, você é pastor? Ele falou, sou pastor. Então fala os 10 mandamentos. E aí ele voltou para o Brasil. E aí ele começou a falar assim, no meio, ele parou no quarto, no quinto, assim, o cara falou, tá bom. Mas ele falou, mas ele não lembrava mais. Ele falou assim, ele não chegou no quinto, falou... Os 4 primeiros dá para ir tranquilo, mas depois, quando começa adultério, eu já não sei mais para onde vai, não. Ele deu uma travada. Dá uma travada. E é isso mesmo. A gente já falou semana passada, está em todos os dispositivos de podcasts ou YouTube para você, sobre não ter outros deuses diante de Deus, né? Diante de mim, Deus fala isso. E é um contexto onde o povo sai do Egito, eles eram escravos há 400 anos ali, os hebreus, e o Deus pega Moisés e ele vai, o príncipe do Egito, eu gosto desde o filme, né? Ele é o príncipe do Egito, ele era um dos herdeiros ali, e Deus pega e tira o seu príncipe ali e o seu povo para adorá-lo no Monte Sinai, que é uma referência muito clara sobre o Éden. É como se eles estivessem voltando à terra que eles saíram no pecado original. E lá diante daquele monte, diante da presença de Deus, do fogo, do terremoto, da presença poderosa, Deus começa dando 10 instruções como uma aliança. Eu vou habitar no meio de vocês, mas vocês vivam dessa forma para que vocês possam viver bem diante de mim ou perto de mim e eu no meio de vocês. E aí, a partir daí, Deus estabelece a sua casa, que chama tabernáculo, né? Ali para habitar no meio do povo escolhido de Deus. E depois a gente vai saber que esse povo se chama igreja. E aí o primeiro mandamento é esse. A gente está no segundo mandamento. O segundo mandamento tem a ver com imagem, ídolo, fazer imagem. A gente vai ler. Mas você sabe que algumas semanas atrás, eu vi nas redes sociais uma pessoa que dá dicas de educação de filhos, e essa pessoa, ela falou assim, como é que é a sua imagem diante do seu filho? Como o seu filho te vê? E essa pessoa sugeriu uma dinâmica para quem tem filhos pequenos. Então, vai aí para quem tem filho pequeno. A dinâmica que eu mandei para minha esposa, e a dinâmica é o seguinte, você chega para um dos filhos e fala assim, eu fiz isso com meu filho de 7 anos, Daniel, vamos fazer uma brincadeira? Vamos, ele adora brincadeira. Falei, então eu e a mamãe, e você vai lá atrás, e você vem, você não pode falar nada, é só mímica, e você vai representar ou o papai, ou a mamãe, ou o vovô, a vovó, alguém da família, e a gente tem que descobrir. E essa é a brincadeira. Ok. Só que eu lembro que a gente demorou umas 2 semanas, eu e a Natália, para fazer, porque a gente estava com medo do que ele ia representar. E aí eu ficava botando medo na minha esposa e ela botando medo em mim. Porque eu falava, olha, eu acho que de repente, quando for você, ele vai fazer assim, ó. E aí essa é a imagem que, quando ele tem que resumir em uma imagem, essa é a imagem que talvez ele tenha de você. E ela morria de medo. Então ela falou, não vamos fazer hoje ainda não. Eu acho que ela viciou ele numa outra imagem, mas tudo bem, esse já é um spoiler que eu estou dando. Agora nesse que eu tô... tempo, né? Cara, realizei agora isso. Tá vendo? Porque ela ficou assim, não, semana que vem eu acho que ela treinou para o menino fazer. Eu vou perguntar para ela, eu pensei agora isso. E ela falava, mas a sua vai ser assim, ó, no celular. Eu falei, caramba, eu não vou contar para vocês o que deu, não. Foi muito choro e ranger de dentes. Não, para ela, então eu vou contar, porque eu ia até jogar, mas eu vou contar, porque depois eu não vou lembrar mais essa história.
para ela, ele fez assim. Primeiro ele foi pro vô, avó, e a gente foi engraçado também, foi revelando muitas coisas. Mas para ela, ele fez assim, chegando, abrindo o braço e pulando no sofá. E aí ela, sou eu. E por que isso? Que quando eles acordam às vezes antes da gente, a minha esposa, ela chega e fala, meus filhos, e corre e pula em cima. Então, você precisa ver o sorriso dela, daqui a aqui. Eu sou a brincalhona. Eu falo, caraca, mano, esse era o meu papel. Eu fiquei com medo. E aí, o meu filho, para mim, foi mais tenso. Ele chegou e fez assim. Ele sentou, fez assim, e fez assim. Aí a minha esposa, tá vendo? Você fica no celular e não dá ouvido para o que ele fala. Aí eu falei, cara, estranho isso. Não, assim, posso ficar no celular, mas é estranho. E aí ele veio, a gente continuou. Eu falei, desculpa, eu acho que sou eu assim mesmo, vou ter que mudar. E ele depois, com o tempo, falou, não, pai, é que você sempre joga o Brawl Stars comigo, é um jogo que a gente tem em comum, e sempre que você ganha de destaque, você faz assim, quem é o melhor? Eu quero ver. E eu gostei, não é a maravilha, mas eu gostei que não é o que está no celular não ouvindo. Aceita. Aceita que tá bom demais, né? É o pai com problema de ego, sim, mas que não sabe ganhar, sim, mas que estava ali com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque não necessariamente a imagem que meu filho falaria ia me definir. É apenas a percepção dele errada, talvez, do que é um pai, do que é uma mãe. E quando a gente tem esse negócio sobre quando Deus proíbe fazer imagem, a grande questão é qual é a imagem errada que você pode ter de Deus. Qual é a imagem que você tem de Deus? É a imagem de um velho sentado no trono, cabelinho branco, fazendo assim? É um velho no celular fazendo assim? Qual que é a imagem que você tem de Deus? E isso Deus vai ficar preocupado. Então, o segundo mandamento é sobre, dependendo da imagem que você tem de mim, você vai viver a vida totalmente errada. Dependendo da imagem que você tem de mim, você vai entender o que é a vida. E por isso que é importante a gente trabalhar sobre imagem. Por isso que Deus vai colocar já no segundo mandamento. Não façam imagens, senão vocês vão fazer elas erradas. Eu queria convidar a igreja para abrir em Êxodo 20 e a gente lê no versículo 4 e 5. 20, que é onde tem os 10 mandamentos, versículo 4 e 5. Se você quiser ler desde do 1, também pode ser, o Simval. Você que sabe. Então, Êxodo 20, a partir do versículo 1. Então o Senhor deu ao povo todas essas palavras. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso, trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam. Mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem os meus mandamentos. Amém. A gente já gravou um podcast que amanhã a gente vai colocar sobre os bastidores de como preparamos essa mensagem. Quem quer se aprofundar mais, tem muita coisa, pode assistir no YouTube ou também nas plataformas. Mas é interessante que aqui a gente vai ver, eu essa manhã quero fazer a interpretação que se tinha, como era visto no Antigo Testamento esse mandamento, como Jesus via esse mandamento no Novo Testamento e como Jesus solucionou esse problema que a gente não conseguiu solucionar. Então, são essas 3 pausas que a gente vai fazer na nossa reflexão. A primeira, como é que era visto isso? Por que Deus coloca olha, não crie imagens, não crie ídolos, não se curve, porque você vai se complicar e eu sou severo, até 4 gerações a gente já erra muito. Então vai amaldiçoar por 4 gerações, então eu tenho maldição hereditária. Não é isso. Você tem que focar no 1000 gerações depois. Eu sou misericordioso por 1000 gerações. Então ele está falando assim, se você tomar esse caminho da idolatria, você vai prejudicar não só você, os seus filhos, por muitas gerações você vai
prejudicar, mas não se preocupe. Quando eu resolver, eu resolvo até 1000 gerações. É isso que tem que ficar aqui. E naquela época era muito comum se ter ídolos. Mais do que agora. Agora a gente ainda tem, a gente vai chegar nisso, mas naquela época, todas as religiões, a do Egito que eles saíram, de Canaã que eles iriam, e os babilônicos, eles tinham templos para adorar os seus deuses. E a gente já viu semana passada que tinham muitos deuses. E como é que se construía um templo? E templo, principalmente nas línguas semitas, e casa, palácio real, é a mesma palavra. Não tem distinção. Então, quando você fala assim, vou construir um templo, vou construir uma casa para o Deus que eu adoro morar. E você construir um templo, quanto mais chique, melhor. E aí, lá no centro, no lugar mais sagrado, no lugar que ninguém pode entrar, tem que ser alguém muito especial para entrar, você cria um altar que representa... O altar, a gente pensa que é uma mesa, mas o altar está mais para uma cadeira, mais para um trono do que para uma mesa. Então, você constrói um trono e no final desse trono, desse baú, que no Antigo Testamento é a arca, né? Então, você constrói esse trono e em cima do trono você coloca a última coisa da construção de um palácio, de um templo, que é a imagem do Deus que você vai adorar. E essa imagem, ela geralmente era misturada com seres humanos e algum animal predador, algum animal que dominava o seu habitat. E assim era um jeito de você homenagear o seu Deus, dizendo, essa é a característica que mais eu aprecio em você. Então você vai ver estátuas antigas, do período aqui, antes até dos egípcios, que você vai ver pessoas meio homem, meio touro, meio homem, meio serpente, e leão. O crocodilo está aqui também, né? O crocodilo lá na região do Nilo. Crocodilo, e aí vai urso e águia, e você vai ver os animais predadores como uma forma de dizer, olha, você é poderoso, você tem várias características, né? E quando você vai ler Gênesis 1, a criação do mundo, o autor bíblico ele faz uma alusão como era feito e mostra que Deus faz diferente. Então você vai ver Deus criando em 6 dias. A terra era sem forma e vazia. Nos 3 primeiros dias, Deus vai dando forma para a terra. E é um paralelo como se Deus estivesse na criação construindo a sua casa, o seu templo, o seu palácio para ele habitar. Então, os 6 primeiros dias ele vai dando estrutura, vai colocando os pilares, vai colocando o teto e tudo mais, e até a palavra é domo, então vai colocando tudo ali. E nos 6 outros dias ele vai preenchendo o vazio, porque primeiro ele vai dando forma e depois o vazio ele vai colocando os animais, os peixes, as aves, vão colocando, e no finalzinho do 6º dia, que ele ia parar de trabalhar, é como se ele acabasse aquela casa e no lugar mais sagrado, no lugar mais santo, ele vai agora fechar o seu templo e colocar a sua imagem. E a imagem de Deus que ele coloca, ele mesmo constrói o seu templo. E mais para frente, os autores bíblicos vão falar que Deus não habita em templo construído por mãos humanas. Ou quer dizer o quê? Quer dizer que que Deus já construiu o seu templo. Para de tentar construir templo, porque na verdade ele já construiu o seu templo e o último, a imagem, é o ser humano. Homem e mulher. É tão legal que é coletivo a imagem de Deus, não é o homem. O homem não é a imagem de Deus e a mulher veio para auxiliar. É homem e mulher juntos, é a imagem de Deus ali. E ali ele vai ser adorado, ali está a representação real de quem é ele, porque o texto de Gênesis 1, 27, 26, 27 vai dizer que homem e mulher, macho e fêmea, os criou a sua imagem e semelhança. E essa imagem é claramente dizendo essa construção, e assim se fecha todo esse ciclo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Deus fala, não crie imagens, não façam igual os egípcios faziam, e vocês também faziam lá no Egito, a partir de agora não crie imagens, ele está dizendo assim, quando você criar imagem minha, você vai menosprezar e vai usar as imagens que você criou de mim para pisar na minha imagem real, que é o seu próximo.
Então, enquanto você não tem uma imagem para adorar, você vai entender a realidade que o seu próximo, os estrangeiros, porque você, toda vez que você estuda as outras nações daquela época, se tratava estrangeiro para escravizar. Mas vem uma lei dizendo que tem que cuidar bem dos estrangeiros. Cuidar bem, porque todo mundo é a imagem e semelhança. Mesmo que ela tenha sido distorcida, ou que o pecado tenha manchado a imagem e semelhança no próximo, eles ainda continuam a imagem e semelhança. E a pergunta que vem para nós é por que nós temos dificuldade de entender isso? Porque a gente, e no Antigo Testamento, tudo vai para ser literário. Então você fala assim, Marcos, pode ir lá em casa. Se você entrar lá em casa, não tem nenhum santinho de ponta cabeça, não tem nenhuma imagem de Deus. Eu, na verdade, não gosto nem de livrinho que fica desenhando Jesus, porque eu sou purista. Eu não gosto nem de desenhar Jesus, porque nem Jesus a gente desenha lá. O máximo é um símbolo de trindade ou uma sarça. Então não vou pôr nem pomba na sarça. Então vai ser só a sarça, vai ser uma coisa assim. E a gente tende a isso, a ir para o literal, e é ok, não tem nada de errado em literal, só que o literal, ele esconde que, é assim, ok, você não tem nenhum ídolo, mas como é que você trata o seu próximo? Você ainda continua fazendo isso? E como é que você trata, qual que é a sua imagem de Deus? Porque quando você não tem um lugar para ver claramente, alguma coisa você está criando na cabeça. E aí, esse é um problema. Porque se você está inventando, você está fazendo algo pior do que ter uma imagem. Você está fazendo a sua imagem e semelhança de Deus. Você está invertendo. E a grande questão é por que a gente tinha dificuldade, eles tinham dificuldade o tempo todo de tratar o próximo como representantes de Deus. E a gente também tem. E Deus tinha falado, todos serão sacerdotes, todos serão a minha imagem representando a criação para mim e eu diante da criação. E vocês têm que entender isso. Se vocês são o meu povo separado, e se vocês querem que eu sempre habite no meio de vocês, enxergue o outro como sacerdote, enxergue o outro como a imagem e semelhança de Deus. Essa separação, a gente tem um problema de separação, principalmente naquele que está no limite da fronteira. Então, essa relação aqui vai quando você está perto, né, as rixas de bairros, as rixas com os países aqui em volta, é sempre essa fronteira mais perto, essa fronteira mais próxima. Então, de não ver a imagem de Deus naquele que está mais próximo. Então, a gente pode até falar dos nossos conflitos. O nosso conflito ele está mais presente e você consegue definir e falar qual foi o motivo do último desentendimento que aconteceu com quem está mais próximo. Então, você fala, eu não me dou muito bem, você pode falar um povo lá do outro lado do mundo, mas o último conflito que você teve foi com a pessoa que está mais próxima de você, talvez aí do seu lado agora. E parte desse conflito tem a ver com esse reconhecer a imagem de Deus no outro. Né? O outro precisa ser, ele tem a imagem de Deus, mas eles têm que estar conforme eu quero. Precisa falar o que eu... Precisa dizer o que eu penso e falar do meu jeito. Então, esse é um lugar de crise e esse é um ponto de partida na nossa crise de imagem, de ver Deus no outro. Principalmente não, e até mesmo naquelas pessoas que nós amamos, que nós temos uma aliança, que nós prometemos fidelidade. Até nesse ponto aí a gente já tem essa dificuldade. Essa questão da imagem de Deus, particularmente, pessoalmente para mim, aí com todas as vênias a quem não se identifica, não se relaciona com a questão, para mim sempre foi obviamente um problema. Né? A imagem de Deus que eu conheci desde criança não tinha absolutamente nada a ver comigo. Né? Então, toda vez, aos 9 anos, quando eu vi a primeira vez, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, eu falei, opa, tem um problema aí. Quem sou eu nessa história? Né? E com o tempo eu finalmente ouvi uma explicação que me ajudou, que dizia que Deus era espírito e, portanto, não faz sentido eu imaginar literalmente
imagem e semelhança de Deus na manifestação física, na minha. Então, eu fiquei mais tranquilo com isso. E aí, procurando identificar o que é, e assim, todas as minhas graças a Deus pelas oportunidades aqui. Quando você imagina que a imagem de Deus é o seu próximo, tem que ser o seu próximo, por mais distante que ele pareça para você, muda a perspectiva, né? Completamente muda a perspectiva. Uma vez eu li ou ouvi algum programa sobre essa questão de dificuldade de se relacionar com o próximo. E esse programa dizia da evolução humana e do cérebro humano, que em dado momento o nosso cérebro foi equipado para identificar os seus pares, os seus iguais, por uma questão de preservação, de sobrevivência, né? E se você levar isso ao extremo, no fundo, isso explica muitas divisões entre nós, né? Assim, nós somos naturalmente equipados para identificar quem é igual e quem não é igual. Mas isso é subcortical, assim, não é elaborado. Sobre isso tudo nós criamos os nossos próprios conceitos, né? E a palavra nos ajuda a criar uma verdadeira visão do que é igual, né? Qual é a dificuldade? A dificuldade é que, para a gente olhar a face de Deus e ver a face do próximo, significa a gente colocar em segundo plano aquilo que a gente ama mais, que somos nós mesmos. E o desafio é muito grande. Quer dizer, então, que a referência não sou eu, e a referência não sou eu, a referência é aquele que me ensinou qual é a face de Deus. E o que é a face de Deus, né? E o Novo Testamento vem nos ensinar qual é a face de Deus, né? Quem vê a mim, vê ao Pai. Mas é um caminho longo para chegar lá. E é mesmo. A gente pode perceber que no Antigo Testamento, talvez o nosso ponto seria Deus já tem uma imagem. Só que quando a gente vai no Novo Testamento, tem vários textos que Jesus vai falar sobre imagem, sobre idolatria, porque eles estavam dominados pelos romanos. Os romanos tinham várias imagens, eles tinham cidades lá dentro de Israel que poderiam ter imagem, mas tinham um acordo. E era interessante que eles tinham um acordo. Herodes, o rei ali, o rei de Israel, ele é uma figura muito controversa. E ele tinha seus discípulos, ou as pessoas, os líderes religiosos herodianos, que eram pessoas que estavam sempre com ele, dando uma olhada nos acordos que fez com Roma. E aí também vendo sobre a paz romana, né? Que era, como é que, a paz entre aspas, assim, vamos, não crie problema que ninguém vai morrer. É mais ou menos assim, vamos lá. O que aconteceu? Os romanos, eles invadiram e eles tiveram um império, um dos maiores impérios que já se teve da antiguidade. Eles estiveram ali, eles conquistaram muito. E o que eles faziam? Era muito interessante. Eles iam com as suas legiões, soldados, e eles mandavam um mensageiro antes dentro da cidade, antes de conquistar. E esse mensageiro, olha que interessante, sabe qual que era a palavra que representava esse mensageiro? Evangelho. Ele levava as boas novas. E qual eram as boas novas? Olha, chegou o Império Romano, desenvolvido, vocês vão sair dessa caipirice, e eu estou aqui com as boas novas. Estou aqui com o Evangelho de César. Qual que é o Evangelho de César? Vocês vão ser dominados por César, e a gente vai cuidar de vocês, da segurança de vocês. Vamos cuidar de vocês, dos seus deuses. Vocês podem continuar com os seus deuses. A gente até vai ampliar a adoração, melhorar. Está um casebre aí para o palácio do seu Deus. A gente vai dar mais recursos. E vocês têm que pagar imposto. É lógico que nada é de graça, não tem almoço de graça. Mas esse é o Evangelho. Chegou a revolução. Chegou a cidade grande aqui. E agora vocês têm as boas novas. E é lógico, se eles falassem, não queremos, tem uma legião ali atrás de muitos soldados que vão massacrar vocês, mas não precisa, né? É óbvio que vocês vão aceitar, e todo mundo, nós aceitamos. E aí o Evangelho chegou ali. O que acontece? A linguagem de Jesus e dos apóstolos é para dizer, esse Evangelho de César todo mundo sabe que é falso. Isso aí é uma falsa paz, isso é uma falsa, isso é tudo errado. O verdadeiro evangelho... Na verdade, é uma má notícia, não é uma boa notícia. Essa boa notícia não é verdade. A boa notícia é um outro reino que está chegando. E Jesus vai falar que ele é o novo rei e ele que tem o evangelho. Olha só, e ele que tem o evangelho. Os herodianos vendo isso, falaram, vamos pegar Jesus.
falou alguma coisa errada contra César, a gente tem uma boa desculpa para matar ele. E aí, em Marcos 12, vai dizer o seguinte, que os herodianos e os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, colocando ele à prova, pergunta, para quem devemos pagar imposto? A gente deve pagar imposto para César, que já que tem um evangelho ruim, e você que tem o melhor evangelho, é para pagar para César? E se Jesus falasse, não vamos pagar para César. Vamos lembrar que imposto e dízimo era a mesma coisa. Então, você estava tirando dinheiro de Deus, não só do seu. Os dízimos ali no templo estavam indo para Roma. E a contrapartida é assim, o templo romano, que a gente vai, o segundo templo, que não era mais o de Salomão, de Israel, quem estava patrocinando era César. Olha que coisa. E a gente vai ver várias vezes os apóstolos assim, gente, que templo lindo, nunca vimos um templo igual a esse, eles estão maravilhados com aquelas pedras, e Jesus está falando, vocês destroem que eu construo outro em 3 dias. Olha que doideira. E aí eles falam, se Jesus falasse, não vão pagar para César, ele provavelmente seria morto por algum soldado romano. E vamos pagar para César tudo e dar o dízimo para César, os outros mais rebeldes falariam, Jesus, você é um traidor, você é um cara a favor de Roma e sabe que Israel está sendo dominado. Não tem resposta certa. A contradição é, porque estavam os 2 grupos, né, os herodianos e os fariseus. Na resposta judaica, né, a resposta judaica era dar o dízimo no templo. A resposta herodiana era pagar o imposto. Então, qualquer uma das 2 respostas favoreciam os dos grupos. Os 2 grupos se juntaram para uma pegadinha. E tem uma terceira, faça os 2, só que seria insuportável para sobreviver. É o que eles estavam fazendo, né? Era faça os 2, só que você daí não tem como alimentar os seus filhos. E aí, Jesus lhe dá aquela resposta. E é genial. Ele pega a moeda, que era a moeda romana. Olha que interessante, já era a moeda romana que estava circulando. Quer dizer que eles não estavam nem tendo poder de imprimir a própria moeda. E ele fala assim, Jesus, quem é a face que está nessa moeda? Qual que é a cara? A imagem. E a imagem é a imagem de César. Todo mundo responde, César. E aí Jesus fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. E o texto disse que eles que queriam fazer a pegadinha não sabiam mais, tá bom. E foram embora. É muito legal. Eu adoro essas respostas que quebram as pessoas, assim. Mas mais do que uma boa resposta, que acabou com toda aquela pegadinha, é o que quer dizer. A imagem aqui tem a ver com idolatria, tem a ver com o mandamento número 2. Então, ele está de novo dizendo, qual é a imagem que você quer adorar? Qual é a imagem que você está seguindo a sua vida? Qual é a imagem que você vai determinar suas decisões? É a do dinheiro? É a do poder? É esse evangelho que você quer seguir? E, de novo, eu sei que a gente falou isso semana passada, mas eu vou trazer aqui de novo. De novo, a gente pensa que está dentro, está falando do evangelho, está vivendo uma religião evangélica, mas a gente está vivendo o evangelho de César. A gente está vivendo o evangelho se você fizer isso, você vai para o inferno. O que é, quando a gente fala, se você fizer isso, você vai para o inferno, essa insegurança que você falou, que toda semana você perdia a salvação, é a legião romana ali atrás dizendo, é Deus, esse Deus falando assim, me obedece, eu sou Deus de amor, eu sou um Deus bacana, um Deus que vai prover, um Deus que está dando tudo para você, mas se você não me obedecer, a legião está ali. Carrega minha mala. Carrega eu minha mala. vou invadir e vou te levar para o inferno. Então é um Deus, que Deus é esse? Esse é César. Esse era o Deus que Jesus veio combater, mas que facilmente a gente está ali fazendo, negociando e falando, olha, o tempo todo a gente está na religião da troca, o que eu dei, o que eu estou fazendo, eu estou cumprindo aqui os acordos. E Jesus está falando, olha, Deus nunca pediu o seu dinheiro, os seus recursos, suas coisas. Dá a sua vida, a sua adoração, a sua devoção a Deus e joga o jogo de César. Se você quiser, dá o dinheiro para o César. Isso não, e é interessante que Jesus não entra nessa questão. Ele fala assim, isso eu vou resolver depois. Mas o mais importante é resolver para quem você está adorando. Quem é a tua vida, quem você está dedicando a sua vida. E isso acontece muito aqui em São Paulo.
Todo mundo. E não importa se você veio do Rio ou se você nasceu em São Paulo. São Paulo parece que tem uma paz, parece que está no controle, parece que assim, você está pagando imposto, mas São Paulo é extremamente violento. São Paulo, a gente tem histórias sobre violência o tempo todo e a gente facilmente enxerga o próximo como a imagem de Satanás, alguém que eu tenho que combater, alguém que eu tenho que atropelar, alguém que eu tenho que matar. E que essa paz que a gente vive em São Paulo, ela é uma paz que é um evangelho corrupto. Não só em São Paulo, em todas as cidades, mas estou falando de São Paulo, que é a nossa realidade. E a gente está nessa luta de realmente ser, como é que eu estou vivendo a minha vida? Porque Jesus ele traz um negócio muito mais profundo. Ele para de dar desculpa para quem você está vivendo a sua vida. Como é que você está enxergando as suas imagens? Quem você está idolatrando? Porque assim, aonde você estiver gastando a sua vida, aí está o seu coração e aí está a sua imagem. A quem você está gastando o seu tempo? Vivendo, se devotando, gastando todas as suas energias, todo o seu trabalho, todo o seu foco, toda a sua conversa. Esse é o seu Deus. E aí a gente vê que a gente em São Paulo está lascado, porque a gente está em Roma. A gente ouviu isso que tem cara de paz, né? Tem cara de paz. São Paulo traz essa lógica, né? E, na verdade, as grandes cidades trazem essa lógica. Tem cara de paz, mas sabe que é tremendamente cruel. As duas conversas que eu tive assim que eu cheguei aqui, hoje de manhã, a gente falou sobre a violência. Ali, preparando o café, o pessoal que estava ali, a gente falou sobre a violência. Um pouquinho depois, continuamos conversando sobre a violência numa outra conversa. A gente está num ambiente cruel, onde tem cara de paz, mas não é semelhante àquele tempo, né, onde era dito como se fosse uma boa notícia, tinha um marketing, né, construído através das estradas e mil acordos, mas era cruel e destruía as pessoas. E usava e abusava das pessoas em todas as áreas. E nesse ponto aqui está aparecendo na área financeira, mas isso está para todas as áreas. E a gente está se relacionando com a nossa cidade, com as pessoas, a gente vê isso. Toda hora a gente encontra alguém que foi massacrado por um sistema injusto. Na sua entrega, no seu cuidado, achou que podia confiar, podia acreditar, e isso passou por um golpe. Podia acreditar, podia confiar, foi trabalhar num lugar e perdeu aquilo que estava acreditando. Então, a gente lidando o tempo todo com aquilo que parece paz, mas é tremendamente cruel, que é a má notícia. Má notícia. Eu pensando na questão de São Paulo e a nossa dificuldade de se identificar e de se relacionar com alguém que está tão próximo, né? Uma situação muito desafiadora para mim é o trânsito de São Paulo. E, na verdade, não é só eu no trânsito de São Paulo, ou eu em qualquer trânsito de qualquer lugar. Eu costumo dizer que todo dia de manhã, 150 mil motoristas saem de casa pensando como é que eles vão tirar o Luiz Fernando do sério hoje, né? Mas e me fazer me envergonhar na frente da minha esposa e diante do meu Deus. Eu costumava dizer para mim que eu sou um cara que tem fome e sede de justiça, eu não posso ver uma coisa errada, né? Então alguém dá uma fechada no cara, ou entra no viaduto, na ponte, sem parar para entrar, porque a preferência é minha, cara. Entrou na frente do meu colega aqui do lado, eu não tenho dúvida, eu vou lá atrás dele e fecho ele. Caramba, quem sou eu? Quem sou eu? E demora mais de 5 minutos para me lembrar que tem uma vida ali atrás. Semana passada eu tomei uma fechada de um motoqueiro. Eu fiquei 3 minutos orgulhoso de mim, porque eu emparelhei com o cara, depois que ele veio, bateu na lateral do meu carro, assim, dobrou meu retrovisor e tal. E aí eu alcancei ele na Paz de Basca, que eu moro na Vila Prudente, que é um distrito entre a Moca e Santo André, fica no quadrante Delta, é um sistema classe M, habitável. Enfim, peguei ele na Paz de Basca, emparelhei com ele, eu ia gritar com ele,
E aí eu olhei para a cara dele e falei assim, você se machucou? Aí ele ficou com uma cara espantada assim, não, tudo bem. Aí ele foi embora e tal, não sei o quê. 3 minutos eu parei no farol seguinte, ou no sinal seguinte, se alguém está ouvindo do Rio. Parei e fui olhar. Eu vi que o cara tinha arranhado meu carro no lado. Né? Assim, desgraçado e feliz. Arranhou meu carro, devia ter se machucado. Né? Mas é uma vida. É uma vida. É uma vida que está ali em cima. Então, assim, a nossa dificuldade de se relacionar com o próximo nos envergonha muito. Eu devia tomar muito mais cuidado com isso. Né? E eu tenho compartilhado isso com a minha esposa. Você sabe que... Sabe aquela pessoa que, quando você está no trânsito, te ultrapassa pelo acostamento? Sabe? Que te dá muito ódio? Esse sou eu. Porque, assim, minha tentação é o contrário. Como é que eu vou tomar vantagem? Eu não consigo ver um trânsito que... O acostamento fala assim, vem. Então, você vê como é que é. A gente está do mesmo lado, mas as tentações são diferentes. Você é o justo e eu sou o injusto. Fala, não, vamos rápido, eu estou mais apressado. E é interessante isso, porque isso a gente cai facilmente. Paulo vai falar que os deuses desse mundo nos cegaram para a gente não ver, mas que da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Deus se revela através da face de Jesus Cristo. Por que eu estou dizendo isso? A gente perdeu a imagem, a gente não consegue ver mais a imagem. A gente perdeu a visão, mas o próximo perdeu. O próximo não é um santinho para a gente enxergar Deus nele. Não tem como mais enxergar Deus no próximo. Ou pelo menos é muito mais difícil. E o que Jesus veio? Deus fala assim, vocês não conseguem viver o segundo mandamento. Eu vou ter que mandar a minha imagem encarnada para vocês enxergarem. Porque o tempo todo vocês criam vocês são idólatras, vocês criam imagens e vocês tratam o outro como servos, como escravos, como nada, ou como madeiras, como pedras, como imagens vazias. Quero chamar vocês para ver no meu filho o que é a minha imagem. Só que a grande diferença de Jesus é que todos aqueles que querendo ver Deus, e esse é um anseio de todo o Antigo Testamento desde a queda, todos querem ver Deus. Moisés, com todo o seu privilégio, falou, Senhor, mostra-me a tua face, deixa eu te ver. E Deus falou para Moisés, você não vai me ver. Você não vai me ver. Mas é interessante que o maior nascido de mulheres do Antigo Testamento não é nem perto do menor no reino de Deus, que já é no Novo Testamento. E os discípulos puderam ver a face de Jesus. E todos eles que queriam ver Deus, quando viu Jesus, viu o que é um ser humano de verdade. Então, em Jesus, a gente não aprende a ser Deus. Em Jesus, nós aprendemos a ser humano. Nós aprendemos o que é ser gente de verdade. E em Jesus, quando a gente descobre o que é ser gente de verdade, a gente aprende a amar e aprende a tratar o outro como a imagem de Deus, porque Ele nos tratou a imagem de Deus. Ele nos amou apesar das nossas falhas, apesar da gente xingar ou andar no acostamento, ou apesar da gente ser tão fraco. Em Cristo Jesus nós temos a imagem e nós podemos enxergar como a imagem. Baixe sua cabeça, vamos orar e agradecer ao Senhor, porque Ele se revelou a mim e a você. E Ele revelou não só a face de Deus, porque Ele é a face de Deus, mas Ele revelou o que é ser humano de verdade. E em Jesus você pode voltar a ser humano, a ser a imagem de Deus, a ser tudo que Deus planejou para a tua vida. Senhor Jesus, em nome do que é mais sagrado, nós queremos agradecer pelo Cristo que se revelou. Queremos agradecer porque a gente hoje pode, através dos nossos gestos, ali da nossa mímica, falar que Deus é amor. Talvez um abraço, talvez um acolhimento, porque a gente agora sabe em Jesus Cristo que Deus é justo, mas principalmente Deus é amor, porque o Senhor nos amou. Em nome de Jesus, amém. Meu Jesus,
Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Vamos ficar de pé. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis, incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Se você tiver liberdade, põe a mão no ombro da pessoa do seu lado ou pegue na mão dela e diga assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o consolo do Espírito Santo esteja sobre você hoje, essa semana e para sempre. Amém. Tenha uma ótima semana.